A graça e a paz a todos, em o nome santo e poderoso de Jesus. Bom dia, Deus abençoe a todos, nos livre de todo mal. Amados, eu gostaria de orar alguns salmos. A palavra de hoje é uma palavra de amor, do amor do Senhor, e também uma palavra de juízo, de justiça. Eu vou ler o Salmo 101. Cantarei misericórdia e o juízo a ti, Senhor. Cantarei, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as nações, as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará, um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau, aquele que difama o seu próximo, às escondidas. Eu o destruirei, aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo e que andam num caminho reto. Esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Tu és digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Maravilhoso és, Senhor, estar em tua presença. Louvo o teu nome, bendigo o teu nome, louvado seja o teu nome, Senhor, nos céus e na terra e tudo que nela há. Eu te amo, meu Senhor, eu te agradeço pelo dom da vida que o Senhor concede aos meus familiares, a esse amado ouvinte, a toda a família, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós te agradecemos, Senhor, pelos Teus livramentos. Te agradecemos pela noite de sono reparador. Te agradecemos pelo alimento que o Senhor põe em nossas mesas. Ó Senhor, muito obrigada por todos os Teus feitos, até por aquilo que o Senhor ainda não fez. Mas o Senhor fará, Senhor, em nossas vidas. Nós confiamos em Ti, Pai, porque Tu és um Deus galardoador daqueles que Te buscam em espírito e em verdade. Amado Deus, nós Te louvamos, Te agradecemos. A Tua palavra, Senhor, ela diz aqui: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo, o coração soberbo, não suportarei. Aqui o Senhor, ele fala de justiça, né? Porque o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso. Ele tem misericórdia de nós, tem compaixão de cada um de nós. Mas Ele é um Deus também de juízo, de justiça. Eu soube, amado, que alguém chegou para falar mal de mim. Alguém chegou para falar mal de mim para uma pessoa que eu estava num propósito de casamento. Horrenda coisa é o Senhor, o agir de Deus contra as pessoas que fazem o mal. O Deus que nós servimos é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, mas antes de tudo, Ele também é o juiz, Ele é onisciente, onipresente, Ele onipotente, Ele vê todas as coisas. Ele sabe até antes que nós vamos abrir a boca para falar, Ele já conhece os nossos pensamentos. Então, Ele sonda os nossos pensamentos, nosso coração.
nossos pensamentos, esquadrinha nossos pensamentos e prova o nosso coração para dar recompensa conforme o caminho, conforme as ações das nossos frutos, nossas obras. Então, horrenda coisa é quando o Senhor se depara com alguém, vê as obras de certas pessoas. Alguém foi falar mal de mim para ele. E eu agradeço a Deus porque Deus me mostrou que ele é uma pessoa assim, que acredita em qualquer coisa que digam a ele. Como que eu poderia viver bem com uma pessoa que acredita em qualquer coisa? Tipo assim, se eu estivesse casada com ele, alguém chegasse para ele e dissesse, olha, ali na esquina, eu vi tua mulher com outro. Imagina um homem que acredita em tudo que dizem a ele. Amados, a gente que, todo ser humano que tem um brilho do Espírito Santo, ele pode passar por muita situação de inveja. Tem pessoas que têm inveja do brilho que nós temos. Então quer a qualquer custo derrubar, denegrir a imagem da pessoa. Mas é debalde, porque o Senhor nos conhece profundamente. Ele sonda-nos. O diabo, ele não tem esse poder. Ele sabe daquilo que a gente abre a boca e fala. Ele ouve, mas ele não tem o poder de sondar os nossos pensamentos. Horrenda coisa é o agido de Deus quando alguém faz injustiça. Alguém chegou para falar mal, aquela dali, ela só tem aparência de cristã, é só fachada. Coitada dessa pessoa, coitado dessa pessoa. Por que eu digo coitado? Porque quem nos justifica é Deus. Então, coitado daquele, coitada daquela que quer a qualquer custo derrubar o seu semelhante. A palavra do Senhor diz, se não me falha a memória, está em Provérbios, que há 6 coisas que o Senhor odeia. Olhos altivos e a 7ª ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, pessoas soberbas, testemunha falsa, que dá falso testemunho, que joga um irmão contra outro irmão. Então, existem pessoas aqui na Terra que quer a qualquer custo. Por causa de quê? Por causa da inveja. Ela não suporta ver o brilho do seu semelhante. Então, ele quer ou ela quer a qualquer custo. Enviada por quem? Enviada pelo espírito maligno. Porque se alguém sabe que o outro está num propósito, vai fazer de tudo para derrubar, para denegrir, para fazer a pessoa não alcançar. Não pensa assim, olha, a minha irmã está há 7 anos, meu semelhante está há 7 anos nessa causa, orando, clamando, jejuando, confiando em Deus, pedindo a direção, confirmação ao Senhor. Existem pessoas malignas, pessoas que querem a qualquer custo, por causa de quê? De inveja. Inveja. Não quer ver o outro alcançar algo na vida, então quer a qualquer custo derrubar, denegrir a imagem da pessoa. Mas nós sabemos que quem nos justifica é o Senhor, é o único juiz. Mas é revoltante, indignação nos causa, sim, indignação pela malignidade do ser humano. E o pior, amados,
pessoas de dentro que conhecem a palavra de Deus, pessoas que conhecem as Escrituras. E o que é que o Senhor diz? Que quando nós conhecemos o Senhor, nós nos fazemos, Ele, né? Não somos nós. Ele nos faz novas criaturas. Então, se somos novas criaturas, devemos fazer as coisas concernente ao que Ele estabeleceu na sua palavra. Existem pessoas enviadas das trevas, pessoas malignas, que não quer ver, porque a palavra do Senhor diz: chorar com que choram e se alegrar com que se alegram. Mas existem pessoas que querem derrubar o seu semelhante a qualquer custo. Por quê? Porque não aceita o brilho. Sabe? Não aceita o brilho. Outro dia, amados, eu não vou dar detalhes, mas outro dia eu saí, como várias vezes eu saio para fazer evangelização. Fulano A, B, o C, o D, não faz isso. Então qual era dele, qual era dela? Louvado seja Deus, glória a Deus, porque a irmã está buscando ganhar almas. Não, sabe o que aconteceu? No dia seguinte estavam falando mal de mim. Por quê? Porque existem algumas denominações que elas não fazem outra coisa a não ser estar criticando o semelhante que congrega em outra denominação. Porque se não for da denominação dela, então aquela pessoa ali não é de Cristo. Só é de Cristo se for da denominação dela. A palavra do Senhor diz que não deve haver divisões, dissensões. E nós estamos aqui para obedecer a palavra de Deus. Não é o que me agrada, não é o que eu acho, não é o achismo, e sim a palavra de Deus. Acha porque a irmã não congrega na mesma denominação, então ela não é de Cristo. Então ela não serve a Deus. Eu já ouvi muito isso. E aquelas que eu não ouvi, eu percebi. Pensa que eu não percebi. Olha, de maneira de discriminação. Olha, que se pudesse até mataria. Só sabe estar falando mal pelas costas. E o que é que a palavra do Senhor diz? Que ele abomina as 7 coisas. As 6 coisas que ele odeia e a 7ª ele abomina. Olhos altivos, falso testemunho, que joga um irmão contra o outro, pessoas soberbas, pessoas que saem dando falso testemunho. Então, foram dar falso testemunho para ele e eu soube que ele acreditou. Horrenda coisa é quando o Senhor vê o agir da pessoa fazendo o que é de errado, o que desagrada a ele. Por quê? Porque ele é um Deus galardoador? Sim, ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam em espírito e em verdade, mas ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. Então foram levantar falso testemunho para ele e ele, pelo que a missionária disse, ele acreditou. Lamentavelmente, uma pessoa dessa, Deus já me mostrou que não é digno da minha companhia. Que não seria digno da minha companhia na vida dele. Porque imagina você viver com uma pessoa e de repente chegar alguém e levantar um falso testemunho e ele acreditar. Tem pessoas, amados, que faz até a outra perder a vida, porque alguém jogou um contra o outro. Sangue de Cristo tem poder. A pessoa deve ter discernimento, direcionamento de Deus. Quer dizer que alguém chegar aqui na minha porta, ou seja lá onde for, e falar algo de alguém, eu vou ouvir porque eu tenho ouvidos para ouvir. Mas Deus nos dá discernimento espiritual. Que espírito é aquele que está falando com você? Qual a intenção dele
de estar falando do irmão, de estar criticando, julgando, denegrindo a imagem do semelhante. Nós devemos ter o famoso simancol, discernimento espiritual, para saber que tipo de espírito está falando com você. Então, se ele acreditou, problema dele, sabe? Problema dele. Que Deus abençoe, que Deus coloque no caminho dele alguém que ele confie, né? Porque desde o início, amados, desde o início, a mulher que ele colocou para ajudar ele no processo, ela só fez maldade e perversidade. Só perversidade. E Deus viu tudo. Que bom, não é? Que Deus vê todas as coisas. Até no momento que eu fui tentar me reconciliar, que não era o meu papel, porque se ela me agrediu, se ela me afrontou, se ela me machucou, se ela tentou e assim fez ferir o meu emocional, porque sabe que quando você ama uma pessoa e a outra chegar para dizer que tem um caso com ele, um envolvimento, poxa, além de tudo tentando denegrir a imagem dele, que é um homem do altar, e ele continuar acreditando numa pessoa dessa, meu Deus, é uma pessoa que não tem discernimento espiritual. Não tem mesmo. Então a palavra de hoje, amados, é uma palavra de amor, mas é uma palavra também de juízo, de justiça. De justiça. Às vezes a palavra do Senhor é uma palavra só de quebrantamento, mas às vezes a palavra é de exortação, sabe? Alguém está precisando, esta palavra não é para todos, é uma palavra que tem o endereço certo. Alguém tentou denegrir a minha imagem e a pessoa acreditou. Aliás, ele acredita em tudo que dizem na igreja dele lá contra alguém, ele acredita. É uma, não sei se o nome é implicância, sabe? Não, o nome é inveja mesmo, inveja. Vai ver que essa pessoa é uma pessoa que tem interesse nele, ou é uma pessoa frustrada porque um dia teve envolvimento com ele e por algum motivo não deu certo. E essa pessoa vive com outra pessoa, mas a intenção dela é nele. Eu penso assim, né? Eu penso. Porque uma pessoa que tentou denegrir a minha imagem, usou A, usou B, usou C. Como também tem uma outra pessoa que levantou falso testemunho, dizendo que algo na vida dele não deu certo por minha causa. Meu Deus, Senhor, vem aqui, Pai. Eu sei que o Senhor está conosco. Eu sei que o Senhor vê todas as coisas. Quanta blasfêmia, Senhor, se levanta contra os teus filhos. Mas a tua palavra lá no Sermão do Monte, em Mateus 5 e 7, nos revela que nós passaríamos por muita injustiça. Não é? Eu vou ler aqui o Sermão da Montanha, que é uma passagem muito linda, que eu admiro muito, eu aprecio muito na Bíblia, todas, essa em especial. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados que sofrem perseguição, tá vendo aí? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Assim diz o Senhor. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Tem uma continuação na Mateus 7, ainda do Sermão da Montanha. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgado, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparais tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Muita gente é assim, né? Aponta o dedo para o defeito alheio quando ele ou ela está fazendo o errado. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Aí Deus aqui faz a pergunta, né? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vos despedacem. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. Aqui já é outra parte, a bondade de Deus. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Acho essa passagem tão linda também, ó. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, o seu filho pedindo pão ao pai, né? E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Aqui, Deus faz uma pergunta, não é? Todos os pais querem dar o melhor para os seus filhos, não é isso? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. E pedindo peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que aqui ele se refere ao Pai Celeste, né? Que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, façai também vós, porque assim é a lei e os profetas. Amados, nós sabemos que tão bom seria se a pessoa, antes de fazer qualquer coisa nessa terra, ela se posicionasse no lugar do outro. Porque quando o Senhor diz, não façais, ou melhor, façais aquilo que vos quereis que vos façam. O que é que o Senhor está nos despertando, nos exortando, alertando? Que aquilo que você quer para o outro, aliás, que aquilo que você quer para si, também queira para o seu semelhante. Porque se nós nos posicionássemos assim, nós não faríamos mal ao nosso semelhante. Qual o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esse amor não é um amor por merecimento, é um amor por mandamento. Então, mesmo que ele não mereça,
ame-o. Você não precisa estar lado a lado, convivendo dia a dia, mas você deseja o bem. Mesmo que aquele ali esteja lhe desejando mal, mesmo que aquele ali abra sua boca para ficar dando falsos testemunhos, e muitas vezes ele até alcança a malignidade dele, a perversidade dele, de tanto encher a cabeça do outro, que aquela pessoa, como fizeram, né? Aquela pessoa não é a pessoa certa para você, aquela pessoa é uma pessoa, é só fachada. Amados, muitos estão se prendendo, muitos estão em cativeiros, na verdade. Por que eu digo isso? Porque eu vivencio no meu dia a dia, eu vivo no meio evangélico, eu sirvo a Deus primeiramente, eu vivencio a vida com Deus, eu faço renúncias, não sou melhor do que ninguém, sou igual a todo não, né? Que tem muitos por aí que não é eu julgando, mas é o que eu vejo. Pessoas que vivem fazendo na prática do mal, tentando denegrir a imagem do seu semelhante. Amados, tem gente que não faz e quando vê alguém fazer a obra de Deus, ao invés de apoiar, fica criticando. Teve um dia que eu saí aqui e eu disse, hoje eu vou evangelizar os de perto. Porque Deus me direciona. O Espírito Santo, ele nos direciona. Vá ali, quem faz a obra, vá assim, faça assim, faça. Então, teve um dia que ele me direcionou, disse, hoje eu quero que você evangelize os de perto. E essas pessoas me receberam, ouviram com amor, mas eu já soube que outras, ao invés de apoiar, estavam criticando, tentando denegrir a pessoa, sabe? Meu Deus, Senhor Deus, minha oração é a mesma de sempre. Que o Senhor permaneça conosco, que o Senhor tire as escamas dos olhos de muitas pessoas, Senhor. Faça essa pessoa, Senhor, te servir de forma que realmente te agrade. Faz cair por terra, Senhor, toda língua mentirosa, toda língua enganadora, todo malfeitor, toda pessoa que tenta denegrir o seu irmão, entendeu? Criticando porque a pessoa... Olha, amados, eu já passei por cada coisa que nem tudo a gente fala. Porque é até perigoso a gente falar. É perigoso, irmã? É até perigoso. Mas cada coisa ridícula eu passei. Por quê? Mesmo aqueles que estão dentro do Evangelho. Mas a gente sabe que nós somos imperfeitos, somos todos pecadores e que Deus está trabalhando ainda na vida de alguns. Então nós temos que compreender que nem todos que dizem Senhor, Senhor, estão realmente preparados, né, ainda, estão na caminhada. Então a gente deve dar um desconto, a gente deve perdoar. Mas tem muita gente, amados, que tem muita malignidade no seu, é peçonha mesmo, no seu coração. É um coração endurecido, um coração que só, meu Deus, está na igreja, mas só vive falando mal do seu semelhante. Porque o semelhante não faz parte da mesma congregação dele. Então vamos malhar, vamos dizer que não presta, vamos dizer que não são todos, viu? Não são todos, tem muita gente que nos acolhe com amor, mesmo você sendo de outra denominação, porque isto é mandamento de Deus, amado, que não é para haver divisões nas igrejas, dissensões. Quem não conhece as Escrituras, passe a ler. Parar com isso, minha gente. De estar com
tentando denegrir a imagem do outro. E tem gente que tenta denegrir, tenta puxar o tapete do outro. Não é nem por causa de denominação, é porque ele é perverso, ela é perversa. Ela faz porque... Não tem um ditado que diz assim, cada um dá o que tem? Pronto, ela só tem aquilo, são os frutos dela, é aquele. Só que ao invés de ser frutos do Espírito Santo, são os frutos do maligno. São os frutos do maligno, que tenta a qualquer custo derrubar seu semelhante. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja ambulante, porque a igreja física, o templo sagrado. Aí alguém pode dizer assim, irmã, mas é para você estar dando a palavra de Deus. Eu estou dando a palavra de Deus, mas eu estou complementando algo que a boca não pode calar. São fatos reais. Aqui ninguém está falando mentira. São fatos reais. Tem que acabar com isso. De estar discriminando o irmão porque ele participa de uma outra denominação. E você acha, alguém acha que a igreja dele é a igreja certa, só a igreja dela ou a igreja dele é a igreja correta? Amados, existem, Deus constituiu denominações, congregações aqui na terra para nos preparar, edificar nossas vidas através do anjo da igreja. Nossas vidas são edificadas e cumprimos as ordenanças do Senhor estando nelas. E glória a Deus por isso. Aleluia. Nós servimos um Deus que vê todas as coisas, um Deus poderoso, maravilhoso, digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Ele não divide a glória dele com ninguém. Está escrito em Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, eu não divido a minha glória com outrem. Então, nós estamos falando em igreja, templo sagrado, aqui, ó, está em 1 Coríntios 12, a unidade dos membros do corpo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo Jesus também. Cristo também. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros